Fala galerinha do CEP, vamos aqui no nossa videoaula, primeira videoaula. Vamos trabalhar agora sobre leitura em língua inglesa, onde nós vamos trabalhar níveis de ensino fundamental 2 do nono ano ao terceiro ano, tá? Então, essa questão está ligada à leitura de língua inglesa. Basicamente, o que é que você vai fazer para sua leitura visando o seu ingresso nas universidades. Para você fazer universidade, você tem que passar em algum exame, tá? E nesses exames aí você tem o vestibular, certo? É uma prova onde você terá questões de múltipla escolha e lá você vai ter que objetivar as suas questões em alternativas. A leitura em língua inglesa ela é bastante complexa a partir da visão em que você não tem nenhum contato com a língua. Quando você não tem nenhum contato com a língua, ela se torna bastante difícil você saber como ler um texto em inglês, como fazer a leitura de algum texto em inglês, sendo para qualquer tipo de objetivo, seja em passar em vestibular ou ler naturalmente. Bom, então o meu conselho para vocês a partir de hoje, vocês praticarem a leitura de vocês desde agora, né? Que quem não está praticando já está perdendo tempo, tá? Então vamos lá. A leitura de língua inglesa, vocês têm algumas ferramentas, tá? Essas ferramentas nós chamamos de ferramentas de habilidade. Esse assunto aí que eu estou tratando com vocês, na faculdade, ele é mais conhecido como inglês instrumental. Tá? Quando eu faço o estudo da leitura de como ler, né, de forma coerente um texto em língua inglesa. Bom, a leitura de língua inglesa você tem a ferramenta do skimming e scanning. O skimming seria a visão, tá? Você passar o olho no corpo do texto. Você vai ver o corpo do seu texto, o assunto principal. O que é esse assunto principal? O que ele está objetivando, gente? Qual é o propósito do texto? Tá? Você não vai ler só o corpo do texto, claro, você vai ler o corpo do texto, o enunciado e as alternativas, passar a visão mesmo, tá? Nessa habilidade, você tem que, como objetivo, buscar o assunto principal, a temática, tá? Então você vai lá, você tem que saber, por mais que você não conheça, né, o vocabulário, você tenha dificuldade, você tem que pelo menos passar por essa fase. Se você não passar por essa fase, vai ficar complicado você acertar a questão, tá? Então, o assunto principal basicamente está nas referências bibliográficas, está no título do texto, ou propriamente traduzido no enunciado, porque no Enem, não sei se vocês sabem, acho que sabem, né? Tenho certeza. O enunciado ele é traduzido e as alternativas também, né? Então, que tá só em inglês é só o texto. O scanning você vai procurar informação específica dentro do seu texto. O scanning, não sei se vocês já ouviram falar sobre a Xerox, lembra lá? Então, é basicamente esmiuçar o texto. Você vai detalhar todos os passos do seu texto, marcar todas as palavras que você sabe, tá? Mapear o seu texto para você ter o melhor entendimento. Claro que esse processo vai demorar mais, né? Bastante. Talvez você finalize sua leitura no Enem só com skimming, né? Mas se você não tiver certeza do seu texto, você passa para o scanning e leva com todas as ferramentas aí.
Prediction. Prediction seria com base no seu conhecimento de mundo, você adivinha o que traz no texto. Alguma vez te passou no momento que tu tá fazendo uma atividade, uma prova, te passou com uma palavra que tu não conseguiu entender mesmo. Eu sei que você tem leitura, sei que você já passou por várias coisas, tem uma leitura boa em inglês, mas você ficou parado por uma palavra. Uma palavra simplesmente não deu para você entender, não deu para você traduzir. Então, o que é que eu tenho para te falar sobre essa palavra? Tenta ler de forma contextual. Então, tem uma frase, tu vai separar isso em frase, em período, né? E nesse período você vai tentar supor o que é que aquela palavra significa com a leitura geral, com a leitura contextual. Então fica um pouco mais fácil você fazer a leitura em base contextual. E referências textuais são as referências bibliográficas, né? As referências textuais, você vai ver quem foi que fez o texto, né? E lá no final diz. É muito importante isso aí porque ele vai te dar um norte, né? Ele vai te mostrar quem foi que fez, se foi o jornal, se foi uma revista, se foi um artigo científico, né? Quando o gênero é tecnológico. Então ele vai te dar os diferentes contextos e os diferentes gêneros textuais. Aí você vai ver se o teu texto é, vamos dizer, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália. Você sabe que tem muitos países que falam a língua inglesa, então a língua ela varia conforme o espaço geográfico, tá? Então a língua é uma variante, né? Uma variável. Então você vai ter aí diversos mundos, mas geralmente os textos trabalhados no Enem vêm dos Estados Unidos e da Inglaterra, tá? Só para vocês situarem. Vamos lá. Mais um tópico a ser analisado, galera, sobre os cognates, tá? Os cognatos. Os cognatos, ele ajuda você a ler mais rápido, sem saber as palavras. Como assim, professor? Vocês vão ver aqui abaixo no exemplo melhor explicação. Os cognatos são aquelas palavras que são parecidas com a tua língua materna e têm significados idênticos também com a tua língua materna. Agora tu me atrapalhaste tudo. Vamos ver aqui. Os tipos de cognato. Temos aqui a opção A, idênticos. Aí você vai ver pela minha pronúncia e pela palavra aí, como mostra a palavra. Exemplo, você tem a palavra chocolate, hospital, crime, diabetes, virus, social, hotel, nuclear, radio. Então, dá para perceber aí que as palavras elas têm similaridade ou, na verdade, elas são idênticas, né? São idênticas ao português. E realmente o significado delas, né, na tradução delas, é a mesma coisa, tá? Por quê, galera? Porque a língua inglesa, ela também tem traços, embora ela seja uma língua anglófona, ela tem traços, ela tem influências da língua latina, que procede também a nossa língua, que é a língua portuguesa, ok? Letra B, semelhantes ou bastante parecidos. Aí nós temos aí telephone, apartment, diet, factor, inflammatory, violence, industry. Então, nós temos os parecidos aí, tá? E os vagamente parecidos, electricity, pressure, possible, effects, activity, computer, responsible. Peraí, gente, só um problema aqui. Eu vou jogar o meu modo avião para terminar aqui, tá? Depois eu atendo o celular. E os não cognatos ajudam a você a ler mais rápido, sabendo o significado. Exemplo, close the door, feche a porta. E o outro, open the door,
você vai saber, pelo seu conhecimento de mundo, qual é o significado da palavra. Por exemplo, se close the door é fecha a porta, open the door é o quê? Abre a porta, né? Então, seria o que você não sabe o cognado. Seria basicamente prediction, né? Que a gente trabalhou. Os false cognates são chamados também de falsos amigos. Aí, gente, já é o contrário dos cognatos, tá? Os false cognates são aqueles amigos que parecem com o português, mas têm um significado diferente. Então, push, quando você vê numa porta lá de vidro, parece que é o verbo puxar, né? Mas não é não. Tá? Significa o verbo empurrar. Então, toda vez que você vê push, então você vai e empurra. Você também tem pretend. Pretend parece o verbo pretender, mas na verdade significa o verbo fingir. She pretends be dead. Ela fingiu estar morta. Pretended. Actually seria a palavra atualmente, né? Mas não é não. Ela é um falso cognato, tá? Ela é o significado, significa na verdade, beleza? Vamos lá, gente. Time of Enem. Então nós temos aqui o tempo do Enem. There are some advice that will help you before you do your exams. Então temos conselhos que podem ajudar você antes do seu teste. Tenha hábitos de ler gêneros textuais diversos em inglês. Olha aí, gente, muito importante. As provas de língua estrangeira são focadas na interpretação de texto, beleza? Por isso, o aluno que não tem o hábito de leitura de textos em inglês terá mais dificuldade, gente. Acho que isso é lógico, né? O aluno que para de ler enferruja, tá? Que não tem tempo de ler, o aluno que não lê, não tem um hábito da leitura, não vai fazer uma boa prova em qualquer disciplina, beleza? Vamos lá. O leque de variedade de gêneros textuais em questões do Enem é grande, então o aluno deve estar conectado nos assuntos recorrentes, tecnologia, charts, charts, reportagens tiradas em revistas, jornais, etc. Vamos para a questão comentada número 01, tá? Essa questão, ela é do gênero chart, tá? Então você vai ver aí, você vai analisar quais ferramentas você vai usar o skimming. Então aí você tá vendo o assunto sobre desastres, tá? Global Flu Pandemic, 9/11 terrorism, Earthquake, Haiti, Katrina Hurricane, Chernobyl Nuclear. Então tá tendo a pandemia da gripe global, seria o terrorismo, lá, o terremoto de Haiti, o furacão Katrina, Chernobyl. Aí lá embaixo tá dizendo Connecticut. You do know what do you if disasters occur? Learn to live prepared. Learn about to live and prepare. Go to. Aí te dá um site lá. Então, qual seria a introdução aí? As orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem acesso às ações do governo local referentes às calamidades. Gente, não aconteceu nenhuma calamidade em Connecticut, então não tem nada aí, tá? Então não tem nenhuma ação ainda. Relatos de sobreviventes em tragédias marcantes. Também não teve relatos de sobreviventes em Connecticut, porque não aconteceu nada lá ainda. Tipo de desastres naturais possíveis de acontecer. Gente, ele tá falando aqui sobre algumas ações a ser tomadas no caso se acontecesse um desastre. Então, acho que não.
D. Informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut. Como eu falei, nada aconteceu em Connecticut ainda. Letra E. Medidas de emergência a serem tomadas em catástrofe. Então não tenha dúvida que está óbvio, né? Tá aí, como diz o cara lá do filme O Poço, é a letra E. É óbvio que é a letra E. Então vamos lá. Próximo. Entenda a ideia central do texto. É muito importante que o aluno consiga entender que o texto ou enunciado refere-se. Lembre-se, tudo na questão está ligado ao tema principal abordado. Então, ache e mate a questão. Beleza? Questão comentada número 2, Enem 2015. Aí nós temos mais um gênero chat. Eu usei trabalhar o gênero chat, gente, que é mais rápido, tá? Então, quando eu estiver na aula aí com vocês, eu posso até ajudar vocês. E também, se vocês quiserem alguma ajuda com uma questão, pode ir lá no meu PV que eu posso ajudar vocês. Well, it is a season that I hate. Come on, Annie. The kids are in school, they are at school, they leave their turn. I'm not about autumn, Danny. I'm talking about football. Então, tira da série For Better ou For Worse, a comunicação entre os personagens fica comprometida em um determinado momento. Por quê? Por que, gente, fica comprometida? Você vê que há uma confusão na palavra season, né? Porque a Dani tá falando que as crianças estão na escola e o ar tá legal e as folhas estão se renovando. Aí a pessoa tá falando lá, ei, Dani, eu não tô falando sobre o outono, eu tô falando sobre futebol. Então, seria a letra, mais uma vez a letra E, as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Muito fácil, quem errar essa fica de castigo. Beleza? Pratique o inglês antes da prova. Embora o inglês tenha apenas 5 questões, muitas vezes os alunos acabam esquecendo que essa pontuação pode oferecer seu passaporte para a universidade. Então, guarde alguns minutos praticando, ouça músicas, leia notícias, websites, busca resolver questões de provas anteriores. Tudo isso facilitará e vai te ajudar muito na sua pontuação. Bom, gente, questão comentada número 3. Essa aqui é a nossa última. Aqui é mais uma questão do Enem. Ele te deu uma letra da música do Coldplay, Viva La Vida. Então, aqui as letras da música abordam temas que de certa forma podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva La Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de que alguém que... Aí nós vamos ver agora o texto. Dá uma visualizada aí no enunciado que ele está pedindo o relato de alguém, então uma pessoa, certo? Então vamos ver quem é essa pessoa. Nós temos lá, Viva La Vida. I used to rule the world, Caesar would rise when I gave the world. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to home. I used to roll the dice, few by few my enemies' eyes. Listen and the crowd was saying now, oh, the king is dead, long live the king. Então, eu tenho aqui em predominância o pronome pessoal I, que significa eu. Então, eu tenho vários aqui. I used to rule the world, I gave the world, I sleep alone, I used to run, I used to roll the dice. Opa, aqui. Desculpe agora, tá? Então, a primeira pessoa fica aí em predominância.
Aqui fala que ele dava regra ao mundo, que via os mares se abrindo quando ele dava uma palavra. Agora ele dorme sozinho, lavando as ruas. E ele costumava arrolar os dados, sentia o medo dos inimigos nos olhos dele. Ouvia quando a multidão cantava: agora o velho rei está morto, vida longa ao rei. E em um minuto ele segurou a chave e depois as paredes foram fechadas para ele. E aí ele descobriu que os castelos deles eram estendidos por pilares de sal e pilares de areia, tá? Então alguém que tinha tudo depois viu que não tinha nada. Então a letra que mais vai deixar você satisfeito é a letra A, tá? A de amor. Assim eu me despeço da aula com vocês. Algumas dúvidas, vamos lá nos comentários, lá no meu PV. Eu vou deixar aí no canal o meu WhatsApp, meu número de telefone, qualquer dúvida, vamos lá, beleza? Beijos, kisses.